o ministro ordenado, não é? A palavra que é anunciada, mas a presença de Cristo. A nossa crise eucarística é uma crise de presença. E não apenas dos leigos, mas também de nós padres, dos religiosos. Nós nem sempre temos muita coragem e condição de valorizar e levar esta presença até as suas consequências radicais. A presença eucarística de Cristo na Eucaristia é o que determina a vida eucarística da igreja, ou seja, a própria identidade da igreja. É preciso então ultrapassar o visível, é preciso ir além dele para podermos perceber a presença no pão e no vinho consagrados, a presença do ressuscitado. Quando Jesus partilha conosco, partilha com os discípulos de Emaús o pão, eles estão fazendo uma ceia. Ceia é um lugar onde a gente come, é uma situação em que a gente se alimenta. E a gente se alimenta comunitariamente. Pior coisa do mundo é a gente comer sozinho, não é? Tomar uma cerveja sozinho, nem pensar, não é? Almoçar sozinho é tão triste, tão chato. A gente gosta de comunidade, a gente gosta de companhia, para comer junto, para beber junto. Justamente porque está ligado ao elemento da ceia, o elemento comunidade, o elemento comunhão. Agora, então, ao dar-se em alimento para os seus, Jesus está realizando o caráter de banquete da ceia. A ceia tem, em primeiro lugar, diz o Papa, o sinal mais visível é o sinal do banquete. É um lugar de alimentação. Por isso Jesus partilha o pão. E aí, claro que tem significados profundos, porque aponta principalmente para um tempo em que todos terão pão sobre a mesa. Aponta para um tempo em que aquela mesa, que é o símbolo da comunhão fraterna, o símbolo da fartura, será um dia realidade para todos. Mas aquela mesa, que também é comunhão com Deus, será um dia planificada na nossa vida. Por isso nós dizemos assim, o banquete da Eucaristia, a ceia da Eucaristia, aponta para um futuro que ainda não aconteceu. E a esse futuro nós chamamos de escatologia. Então, se vocês encontraram essa palavra no documento, não se assustem. Significa então aquele tempo futuro onde as nossas necessidades humanas, todas elas serão totalmente preenchidas e respondidas na presença de Deus. Então, no mundo futuro, quando viveremos o banquete do reino de Deus. Aliás, o Novo Testamento e o Antigo também, eles estão cheios desta imagem de um mundo futuro como o banquete do reino de Deus. Mas Jesus diz outras coisas quando ele reparte o pão. Ele fala, isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança e eterna. Quer dizer, ele faz referência a uma aliança antiga, e a aliança antiga era a aliança de derramamento de sangue de animais, como que para justificar o homem diante de Deus. E agora ele não mais vai sacrificar animais, mas vai entregar-se a si mesmo em sacrifício para a humanidade. Então nós entramos no segundo, ou terceiro, se quiserem, elemento importantíssimo da Eucaristia. Além de banquete, de ceia, que aponta para um final feliz, para uma escatologia, a Eucaristia, lembrada aí já pelo Padre Lélio, a Eucaristia é sinal de sacrifício de Jesus. Cristo que se entrega, Cristo que se imola, o seu corpo que é despedaçado na cruz, o seu sangue que é derramado. E a simbologia disso, e aliás o nosso conceito de símbolo é um conceito muito pobre, porque nós temos a tendência de pensar que símbolo é aquilo que não é real, mas não é verdade. Na Eucaristia, esse sentido semita, esse sentido da cultura de Jesus,
É justamente dizer, este pão que está sendo despedaçado é o meu corpo despedaçado sobre a cruz, este cálice que vocês estão distribuindo entre vocês é o meu sangue derramado sobre a cruz para a salvação de todos. Quando nós encontramos de muitos, aí nós temos um semitismo, ou seja, temos um elemento cultural do povo judeu que significa para toda a humanidade. Então, a Eucaristia com esses três elementos é uma ceia, um banquete, é um sacrifício de Cristo, e tanto a ceia quanto o sacrifício apontam um mundo de realização final, apontam um mundo de plenificação, de comunhão com Deus e de comunhão com todas as criaturas. Aponta para um tempo escatológico. Nada na igreja teria sentido, a igreja não existiria se não houvesse a Eucaristia. Ela nasce da Eucaristia, diz o Papa. Ela não existiria se não houvesse a Eucaristia, porque a Eucaristia é Deus continuando presente conosco, se entregando a nós eterna e permanentemente. Existe um risco quando falamos desses três elementos da Eucaristia: Eucaristia ceia, Eucaristia sacrifício, Eucaristia sinal escatológico. Existe um risco, qual é ele? De ficarmos apenas num desses aspectos. É possível que a gente supervalorize a Eucaristia ceia, e aí então, claro, com justiça, supervalorizamos a partilha do pão, a partilha das oportunidades, respeito à dignidade humana, supervalorizamos os direitos humanos que devem ser de fato valorizados e devem ser de fato efetuados no meio de nós, porque ceia é lugar de comunhão, ceia é lugar de convívio, ceia é lugar de fraternidade. Ficamos, porém, se nós desligamos a ceia do sacrifício e do sinal escatológico, ela se torna apenas uma proposta horizontal, ela se torna apenas uma proposta sociológica, ela se torna apenas uma proposta para o nosso mundo. Esta ceia que defende os direitos humanos, que defende a dignidade humana, que defende pão para todos, emprego para todos, casa para todos, direitos para todos, ficando apenas neste aspecto, é justíssima, porém não é a plenitude da ceia eucarística. Ceia eucarística, nós dissemos, aponta para todos esses elementos, mas aponta para o dado sacrificial. Para isso Cristo deu a vida. Para que possa haver pão na mesa de todos, Cristo morreu para todos. Para que possa haver justiça neste mundo, Cristo foi injustiçado. Para que ninguém mais derrame sangue, Cristo derramou o seu sangue. Para que a vida de ninguém mais seja dilacerada na cruz. Então, ceia e sacrifício. Perdendo de vista o sacrifício, a ceia fica proposta de um movimento humanitário, muito bonito, mas simplesmente no nível horizontal. O sacrifício lembra que existe uma haste vertical, a cruz tem uma haste vertical que aponta para o transcendente, que aponta para Deus. Então não dá para nós pensarmos apenas nas nossas realidades necessárias humanas, sem reconhecermos que a necessidade humana mais fundamental, mais primigênia, mais importante na vida do homem é a sua comunhão com Deus. Então o sacrifício de Cristo possibilita a comunhão fraterna. A comunhão fraterna encontra sentido na entrega de Cristo. Se nós ficarmos apenas no sacrifício, esquecidos que a Eucaristia é ceia, nós ficamos apenas no espiritualismo. Nós esquecemos do mundo. Nós esquecemos que nós somos carne e osso. Nós esquecemos que as pessoas precisam ser respeitadas e têm dignidade. Nós esquecemos que é necessário colocar o pão na mesa de todo mundo. Então, nós olhamos apenas para o alto. E aí, a gente escuta aquilo que disseram os anjos na manhã da ascensão de Jesus. Homens da Galileia, homens e mulheres de Santo André,
o que é que vocês estão olhando para o alto? Olhem também para o seu lado, olhem também para a mesa, olhem também para a dimensão da ceia que a Eucaristia provoca. Então não podemos também supervalorizar o sacrifício em detrimento da ceia. Também não podemos pensar que a ceia eucarística, o sacrifício eucarístico, é apenas realidade futura. Não, a comunhão começa já. Nós temos fome e sede agora. Cristo já nos redime hoje. Embora a plenitude disso tudo nós vamos experimentar junto de Deus na escatologia, mas já começa agora. Então, não podemos desencarnar a Eucaristia e levá-la apenas para um tempo ideal. Ao mesmo tempo, não podemos trazê-la só para este momento, de forma que nós esqueçamos que tudo neste mundo passa e aponta para um tempo final e feliz. Então vejam que a integração destes elementos, o Papa não diz isso claramente, mas ele deixa entender, a integração desses elementos é muito importante. Padre Lelo falava de memória. Memória, que é um elemento que nós temos que chamar atenção de novo, embora ele tenha dito tudo isso muito bem, mas eu tenho que chamar atenção dentro desse assunto, porque a memória, ele dizia, não é repetição. A gente diz que pimentão é bom para a memória, a gente fica pensando que comeu pimentão até 3 dias depois, que faz mal para o estômago, dor de cabeça, vesícula e outras coisas mais, né? Não é nesse sentido que o judeu entende memória. O judeu entende memória da seguinte forma: olha, isto que eu estou realizando aqui, diz Jesus, vocês realizem a mesmíssima coisa para sempre, no mundo inteiro. Não significa, portanto, que nós outra vez fazemos o sacrifício de Cristo. A gente está outra vez celebrando o sacrifício de Cristo. Quando eu era menino, agora já, como diz São Paulo, já cresci, já não sou mais menino, já sei que a Eucaristia não é outra vez celebrar o sacrifício de Cristo, mas é participar do único, eterno e definitivo sacrifício de Cristo na cruz, da única ceia de Cristo na última ceia com os seus apóstolos, apontando para o tempo futuro da escatologia. Então, memória é esta graça que Deus nos dá, através do seu Espírito Santo, de poder fazer a gente estar continuamente em todas as partes da terra e em todos os tempos, celebrando o mesmíssimo sacrifício de Cristo na cruz. Por isso, a Eucaristia é o elemento de maior, se é que eu posso dizer isso, a palavra maior, não sei se é idônea, mas de maior catolicidade da igreja. Porque nós celebramos a mesma presença de Cristo, a mesma ceia de Cristo, o mesmo sacrifício de Cristo, aqui em Santo André, na diocese, lá na diocese de Manaus, lá na China, lá no Polo Norte, no Polo Sul, o mesmíssimo sacrifício de Cristo, eterno sacrifício de Cristo, eterna ceia eucarística, catolicidade da igreja. Sacramento, portanto, da catolicidade. Sacramento em que nós nos sentimos de fato na nossa identidade católica, na nossa identidade de filhos e de filhas da igreja. Uma das perguntas que nos vieram aí dizia justamente isso. O que é que caracteriza a nossa igreja, entre outras? Claro que tem muitas coisas, né? Mas um elemento fundamental que eu diria é isto: a catolicidade caracterizada pela única e mesma presença de Cristo aqui e lá, ontem, hoje e amanhã. O mesmo sacrifício, o mesmo alimento na ceia, a mesma esperança de um tempo futuro. E eu falava então da presença, que é a grande crise de nós todos. Nós talvez tenhamos que nos reeducar em termos de participação na Eucaristia, neste aspecto. Nós não somos chamados a ir à missa no domingo. Nós somos chamados a nos encontrar com Cristo e, consequentemente, com a comunidade. Nós não somos chamados a fazer um rito. Nós somos chamados a celebrar uma presença. Uma presença. A memória é uma presença
celebrativa. Muitas vezes nós ficamos no rito, ficamos na cerimônia, ficamos no cerimonial. E aí a gente às vezes se encanta, porque o padre fulano de tal faz uma missa alegre, bonita, bate palma, canta, mas aquele outro, coitado, uma missa seca, fria, uma missa chata, né? Eu não vou. Então as pessoas começam a deixar de ir à missa porque o rito não agrada. Pois é, isso significa que não amadurecemos ainda eucaristicamente. Não se vai à missa por causa do rito como tal. Embora o rito seja importante, nós vamos à missa porque pelo rito nós nos encontramos com o Senhor ressuscitado. Haverá outras razões sociológicas, antropológicas, etc., afetivas, emocionais, para que os cristãos deixem de ir à missa ao domingo. Mas a razão teológica central é esta: falta de consciência de que nós vamos para um encontro com Jesus Cristo. Ao participar da Eucaristia, Cristo me convida para um encontro com Ele. Ele vem ao meu encontro, como foi ao encontro dos discípulos de Emaús. Aliás, isso é característico da Bíblia. Isso é característico. Deus não é um Deus que nós encontramos. Deus não é um Deus que nós buscamos. O contrário. Deus é um Deus que nos busca. Deus é um Deus que nos procura. Deus é um Deus que vem ao nosso encontro. Eu não faço opção por Deus. Antes disso, Deus já fez opção por mim. Antes de nós fazermos opção por Jesus Cristo, Ele já fez opção por nós desde sempre. Antes que você estivesse em cima da figueira, eu já te vi. Eu já te vi. Eu já estava à tua procura. Então, a Eucaristia é este encontro com Jesus Cristo e nós não podemos parar no limiar, parando na entrada da porta, apenas no rito, na beleza da cerimônia, se a missa é assim ou é assado, se o padre dança ou não dança, se o padre bate palma ou não bate palma, se aquele padre é rígido na celebração. Isto tudo é secundário. É secundário. O mais importante é Jesus Cristo está ali. Jesus ressuscitado vem ali para encontrar-se comigo e conosco. Aí então nós vemos a pobreza de uma vida cristã baseada apenas em cumprimento de regras, cumprimento de obrigações. Eu fico muito decepcionado quando alguém vem se confessar que faltou a missa no domingo, mas não tem nem consciência do que está falando. Tem nem consciência. Está dizendo faltei. É pecado? É pecado. Mas por que é pecado? Aí a pessoa não sabe dizer. Por que você errou ao não vir à missa ao domingo? A pessoa às vezes não sabe dizer. Quer dizer, isso é um cristianismo empobrecido. É desvalorizar demais a Eucaristia. É vender muito barato, é trocar por 30 moedas o sacramento precioso, que é o centro da nossa vida cristã, é o centro da vida da igreja, é o centro de todos nós. Não queremos nos furtar a este encontro realizador e salvador, que é o encontro com Jesus Cristo na Eucaristia. Por isso é que nós vamos à missa. E agora nos perguntamos, por que a Eucaristia? Por que Cristo deixou a Eucaristia? Para permanecer conosco. Nós já sabemos isso. Ele é Emanuel no Antigo Testamento, é Emanuel no Novo Testamento. É Emanuel agora na presença no meio de nós e através do seu Espírito Santo. Mas tem razões mais objetivas e mais claras. Interessante observar isso, e o Papa chama a atenção, no número 19, que os discípulos disseram assim: permanece conosco, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, não é? Mane nobiscum Domine. E aí o Papa diz assim: ele não apenas quis ficar com eles, mas ele quis permanecer neles. Não apenas ficar com eles, mas permanecer neles.
Então a Eucaristia nos convida a uma maturação, a um caminho. Conosco é muito bom. Pornosco é muito bom também. Em nosco é melhor ainda. Do por, ou do com, partir para o em. Eucaristia é permanecer em nós. O que significa isso? Eucaristia é Deus dentro de nós. Dentro de nós. Isso é comunhão. A primeira comunhão é Deus na nossa vida. Deus, eu já disse, faz opção por nós e vem morar em nós. Nós somos muito acostumados a pensar apenas nos efeitos. Falta-nos, talvez, resgatar a teologia na vida cristã, na espiritualidade cristã, que é a questão fundante da teologia. Não tanto os seus efeitos, mas principalmente o fundante, ou seja, o elemento vital dessa teologia, da Eucaristia. Qual é? Deus em nós. Eucaristia é Deus em nós. Uma vez perguntaram a um caboclo o que ele entendia por igreja. Ele disse assim, depois de muita conversa, muita falação, numa reunião de comunidade: igreja é Deus com nós, nós com Deus e nós com nós. Deus com nós com Deus e nós com nós. Quer dizer, isso significa esta comunhão eucarística a que nós estamos nos referindo. Cristo viver em nós. Cristo se faz Eucaristia, deixa a Eucaristia como sua presença. O Concílio de Trento dizia, Cristo instituiu a Eucaristia. Nós hoje preferimos dizer assim, Cristo nos deixou a sua presença. A palavra-chave aí é presença, que também o Concílio de Trento se refere. Mas Cristo deixa a sua presença para nos transformar. E Ele nos transforma a partir de dentro. Eucaristia é de novo Natal, porque Deus agora se encarna em nós. Deus agora se faz carne através da Eucaristia em nós. Nós somos como Maria. E alguém perguntava em que sentido que Maria é a mulher eucarística? No sentido de que Maria trouxe o Cristo dentro de si. Não apenas por 9 meses, mas por toda a sua vida. Por 9 meses ela o gerou, ela o gestou, ela deu-lhe vida física, mas depois trouxe a ele dentro de si por toda a sua vida. Como a Eucaristia é Deus vivendo em nós, Maria é a mulher eucarística por excelência. Mas todos nós somos homens e mulheres eucarísticos, porque Cristo vivendo em nós. E Cristo vivendo em nós, não a nossa vida, porque a nossa vida é muito mesquinha, a nossa vida é muito pobre, a nossa vida é muito frágil, a nossa vida é muito fraca. Cristo vivendo em nós a sua própria vida. Então, na Eucaristia, Cristo começa a viver em nós aquilo que Ele é. Cristo começa a viver em nós o seu próprio mistério. Portanto, nós vamos nos cristificando, como dizia Teilhard de Chardin. Nós vamos nos tornando